Olá a todos, como estão? Espero que bem. Vamos lá falar um pouquinho aqui de cinema, quadrinhos e da vida. Três obras que têm algo em comum, três obras que me fizeram ver, encontrar uma conexão entre elas e como isso se desdobra em nossa vida cotidiana. No caso, os quadrinhos são esses aqui: A Arte de Voar e o Três Sombras. Eu tenho ambos comigo há bastante tempo. Esse aqui, Três Sombras, é de 2011, da época em que a Companhia das Letras vinha com muitos lançamentos bons. Quadrinhos autorais, quadrinhos com a pegada também autoral, quadrinhos semi-independentes. Foi uma época boa da Companhia das Letras, da Quadrinhos da CIA. E realmente é uma HQ excelente. Ciril Pedrosa. Do que é que trata Três Sombras? Aqui nós conhecemos o Joaquim e o seu pai Louis. Eles vivem felizes em um vilarejo e de repente três sombras começam a rondar o vilarejo. E o pai de Joaquim sabe que isso é o prenúncio de algo mal. Então ele sai fugindo com o Joaquim. Ele não quer que as três sombras o encontrem. O que são as três sombras? As três sombras são, e aqui vem ter spoiler, né, sobre as HQs e o filme que eu vou comentar, é a morte que está buscando o Joaquim, seu filho, e ele faz de tudo para defender o filho do abraço da morte ao final. Ele não consegue. Joaquim é levado docemente pela morte, não é algo trágico, não é algo cruel, mas ele é levado docemente pela morte porque chegou o seu momento. E aos trancos e barrancos, seu pai tenta continuar vivendo. É um final muito bonito. Na verdade, a HQ é toda linda, mas o final é lindo quando ele diz que às vezes ele fraqueja. Ele fala de um poema e ele diz: um grande amigo, depois de uma longa viagem pelas terras distantes do Oriente, me ensinou um estranho poema. Três frases, que são Porto Seguro, quando eu fraquejo um pouco. Nessa paisagem de primavera não há melhor nem pior. Os galhos com flores brotam naturalmente. Alguns são longos e alguns são curtos. Aguentar firme, continuar do lado dos vivos. E assim termina Três Sombras após a perda de seu filho. Porque isso aqui de Três Sombras é que apenas quem tem filho sabe que o amor entre o pai e o filho é um amor inexplicável. A gente só tem uma ideia do que seja, como isso é poderoso quando a gente se torna pai. Quando a gente é filho, não. Pelo menos comigo foi assim. E com vários amigos meus, a gente não tinha dimensão. Conversas com alguns amigos e todos falam a mesma coisa. Até hoje eu não vi alguém dizer o inverso, que tinha essa concepção de amor quando era apenas filho. Não. Essa concepção de amor, esse amor de pai para filho só surge realmente quando você se torna pai. É um sentimento muito poderoso. E o final deste livro mostra a dura realidade do pai de Joaquim, o Luiz, para que ele possa continuar sobrevivendo, como ele encontra forças para sobreviver após a partida de um filho, até porque a morte de um filho é algo muito antinatural. Naturalmente, a gente tenta imaginar como os avós partirão primeiro, depois os pais e depois os filhos, né? Nós. Então, quando uma criança, um filho parte primeiro do que o pai, é algo bastante antinatural, só aí já mexe bastante com a nossa cabeça. A segunda HQ é essa aqui, A Arte de Voar. Cara, uma HQ linda, da editora Veneta. E aqui um dos autores da HQ, o Antônio Altarriba, ele vai se lembrar de quando o seu pai se suicidou aos 90 anos. Ele está em um asilo e ele se suicida se jogando do quarto andar. No caso é a depressão que existe na velhice, algo muito pouco abordado, e o suicídio envolvido aí. Se evita falar muito sobre isso. Eu me recordo quando aquele grande ator, Valmor Chagas, sempre gostei muito do Valmor Chagas quando era criança, uma figura imponente, né, na TV. Gosto muito da participação dele na série Os Maias, por exemplo. Ele estava acometido pelos males da velhice, não aguentava mais tanto sofrimento e optou pelo suicídio, né? Já estava deprimido há bastante tempo. Isso não é muito comentado por aí, as pessoas evitam comentar. E aqui, o suicídio causado pela depressão do pai dos coautores já é narrado bem ao final de uma forma bem interessante. No dia 4 de maio de 2001, meu pai se suicidou. Foi nesse dia que tudo terminou para ele e que o inferno começou para mim. Na verdade, eu já estava neste inferno havia muito tempo. Os 15 anos de depressão que precederam sua morte foram terríveis para mim. E aí que eu quero chegar, como tudo isso me lembra o Meu Pai, filme maravilhoso, né, com Anthony Hopkins,
Oscar não quer dizer muita coisa hoje em dia, premiação em geral não quer dizer muita coisa hoje em dia, é tudo pura politicagem, mas foram Oscars merecidos que aquele filme levou, eu acredito. Gostei muito de Meu Pai, a atuação soberba, como sempre, de Anthony Hopkins, e aquela sua relação com sua filha é bastante emblemática, sua única filha, né? Porque aparentemente a filha mais jovem está falecida há muito tempo, isso confunde as suas ideias no filme. Que ainda não assisti ao Meu Pai, eu sugiro bastante, dê uma conferida. E porque daqui dessas HQs eu quero chegar ao Meu Pai, primeiramente pelo amor envolvido entre um pai e um filho, no casal entre um pai e uma filha. Eu tenho uma filha que eu considero o grande amor de minha vida. Eu não consigo supor mais, imaginar a minha existência sem a minha filha. É inconcebível uma visão de sobrevivência, de continuidade de minha existência sem a minha filha. Eu não consigo supor, isso é algo que eu não consigo sequer imaginar. Mais ou menos aqui como em Três Sombras, como é difícil se imaginar, se conseguir abrir mão desse vínculo com o filho. No caso aqui do Louis com o Joaquim. Em A Arte de Voar, também essa bela relação entre o pai e o filho, mas o pai já está com 90 anos de idade e está em um asilo, uma casa de repouso, assim como o personagem de Anthony Hopkins em Meu Pai. E como foi infernal para o filho lutar durante 15 anos com a sua depressão profunda, a depressão do pai, porque as doenças de um membro da família, sejam físicas ou emocionais, elas repercutem muito em todos os membros familiares, ainda mais quando se trata de um filho. Eu acredito muito nisso. Em A Arte de Voar, o desfecho trágico, onde ele está em um asilo e opta pelo suicídio. E aí eu volto a Meu Pai, porque eu ando vendo muita discussão em canais que eu gosto de acompanhar, em ambientes, em conversas em geral, isso sempre surge. As pessoas falando sobre ter ou não ter filhos, principalmente com foco na velhice, na solidão que a velhice traz, ou nas doenças junto com a solidão. Porque a certeza é que se eu, por exemplo, viver o suficiente para chegar aos 80 anos de idade ou mais, eu estarei padecendo com certeza de problemas físicos e talvez até mesmo problemas mentais. Aquele personagem do Anthony Hopkins, a gente precisa refletir muito sobre aquela situação. Como nós estaremos naquela idade? Nós estaremos acometidos por Alzheimer, por alguma doença severa, como diabetes, por demência. Aquele personagem interpretado por Hopkins, ele era um engenheiro, um homem altamente racional, bem-sucedido, que de repente sua mente degringolou. Eu me lembrei muito, não sei porquê, do Charles Bronson. Eu sou muito fã do Charles Bronson. Me recordo do Charles Bronson no seu auge, não apenas de atuação, mas auge físico, né? Ele tinha um físico, chegou a ter, em um determinado momento de sua vida, um físico bastante invejado e uma mente prodigiosa. E de repente ele morreu com demência em um asilo. E tem uma fotografia bem emblemática dele, ele com o olhar perdido no mundo, sem nem saber quem ele é, com frio, enrolado em um robe, uma manta, alguma coisa assim. É uma imagem realmente muito pesarosa, pesada, e que nos dá o que pensar. Devemos estar preparados de que aquilo poderá ocorrer conosco, mas não estar preparados para sofrer por antecipação, não. Isso, na verdade, nos diz que vamos viver a vida, vamos aproveitar um dia de cada vez. E aquele filme com Hopkins e essas situações narradas nessa HQ, principalmente a Arte de Voar, onde o velhinho está no asilo, é colocado pelo filho e se joga do quarto andar e se suicida. Isso dá muita conversa, formas de pensar. Poxa, ela colocou o pai no asilo. Eu vou te dizer o seguinte: como pai, eu não quero que minha filha desperdice os bons anos de sua vida, caso eu viva muito, cuidando de um velho doente com problemas físicos e problemas mentais. Ah, mas como assim você não quer a presença da sua filha? Não, gostaria realmente. Quero que, se for o caso, ela seja uma filha presente, amorosa, me visite, me ligue, pergunte como é que eu estou. Hoje em dia nós temos tecnologia para isso, né? Videochamada também, essa coisa toda. Mas eu quero que ela viva. Eu acho que ninguém deve estar condenado. E é a minha interpretação sobre o filme, né? Meu pai, sobre a arte de voar. No caso do autor, o autor ele se chama Antônio Altarriba. Esse também é o nome do pai dele. O Antônio Altarriba, filho, não deveria estar gastando os bons anos de sua vida a afundar em uma depressão junto com o pai idoso e depressivo. Assim como a filha de meu pai não deveria realmente estar. Ela conhece um homem, não é? E vai morar com ele em Paris. Essa é a grande verdade, dentre tantas mentiras inventadas ali por ele.
pelo personagem vivido por Anthony Hopkins, que se chama Anthony também no cinema, ela não deveria largar essa possibilidade. Ela encontra um homem, ela quer viver com ele, quer tentar viver esse amor, só que ele mora em Paris e o pai mora em Londres. Ela vai viver com esse homem e tentar ter a felicidade. O pai não fica jogado às traças, ele está em um asilo, uma casa de repouso, mas vamos chamar de asilo sem eufemismo. Muito agradável, bonito, com cuidadores 24 horas por dia, atividades recreativas que sempre há nesses espaços. O que mais os filhos poderiam fazer? Dar companhia 24 horas não é tão fácil estar ao lado de um idoso dando companhia 24 horas por dia. Eu ainda não passei por isso com um membro de minha família. Eu tenho gente confusa e difícil em minha família, mas que não está na fase da invalidez, de uma forma a precisar de companhia 24 horas. Mas eu me pergunto como deve ser difícil cuidar de alguém assim, quando você pode simplesmente encontrar bons lugares, principalmente se a pessoa, aquele pai, aquela mãe, aquele avô, tiver recursos financeiros. Então, por exemplo, no meu caso, eu procuro ter recursos financeiros para que na velhice eu esteja seguro e protegido. Eu possa procurar uma boa casa de repouso, um bom condomínio de velhinhos, onde eu vá ter gente para me dar meu remédio, me colocar no sol para eu não mofar, me tirar do sol para eu não queimar, não deixar eu tomar chuva, me carregar até mesmo em uma cadeira de rodas, se for o caso, sem precisar sacrificar a vida, né? A sobrevida de minha única filha cuidando de um idoso. Então temos que estar preparados para isso. A velhice, ela é cruel. A velhice em si, mesmo sem as doenças que vêm junto com ela já é quase que uma doença, porque ela limita a sua locomoção, ela limita o que você pode comer, o que você pode ingerir, né? Até mesmo em líquidos. Ela às vezes te incapacita até mesmo de chegar ao banheiro e fazer suas necessidades. Você às vezes vai ter que usar uma fralda geriátrica. Então obras assim, como A Arte de Voar e Meu Pai, me dão a pensar muito sobre isso. Temos que nos preparar para a velhice, para tudo que vem junto com a velhice, e explanar isso junto aos nossos descendentes. É uma conversa que eu não tenho ainda com a minha filha, a não ser brincando, mas ela é muito pequena. Mas quando ela estiver um pouquinho mais madura, quando ela estiver na faixa de seus 15 anos, eu vou conversar com ela sobre isso. Olha, eu não quero você abrindo mão de seus sonhos e de sua plenitude para cuidar de seu pai idoso. Não, eu tenho recursos financeiros para isso. Eu vou me cuidar em um local específico com cuidadores. E você vai cuidar de sua vida. Embora eu agradeça bastante se você puder me visitar e dar um oi esporadicamente para o seu pai. Não quero ela passando por isso. Quanto ao vínculo de um pai com filha, como eu falei, eu não consigo imaginar minha vida, né? Não entra na minha cabeça sem a minha filha. Eu volto para o Três Sombras, do Cyril Pedrosa, que é uma das obras que mais mostram para mim o vínculo de amor tão forte que pode existir entre o pai e seu filho. No caso, eu sinto na pele entre eu e a minha filha. E quando eu li Três Sombras, para 2011, 2012, eu comprei no lançamento. E eu não tinha filhos, né? Então, minha filha me fez reler Três Sombras de uma forma diferente. Assim como após o nascimento de minha filha, ler A Arte de Voar também me deu uma noção diferente, né? Eu tentei me colocar na pele desse homem que vai viver sofrendo em um asilo, mas que não vai incomodar o seu filho, o seu único filho, que sofria quando ele não estava no asilo, mas estava com depressão e passou a sofrer mais ainda depois com seu suicídio, né? O filho às vezes pode ficar pensando: meu pai se matou por minha causa, porque eu abandonei. É importante ter essa conversa com os filhos, é aí que eu quero chegar. E no final de tudo a gente chega a Meu Pai, que é uma peça realmente emblemática para você que tem filho. Você tem um filho, você tem perspectiva de envelhecer. Eu pergunto perspectiva porque às vezes o cara está com doença grave, não tem realmente muita perspectiva de envelhecimento, mas a princípio, se você tem saúde, você pode envelhecer. Então é bom ter essa preparação. Para tudo na vida a gente tem preparação. Então a gente tem que ter preparação também para que, quando chegarmos à velhice, tenhamos tido esse tipo de diálogo com os nossos filhos ou com o nosso filho, que é um diálogo que eu terei com a minha filha, de que realmente eu, vivendo muito, vivendo o suficiente, pleno ou não de minhas faculdades mentais e físicas, ela não se preocupe. Eu quero que ela viva e seja feliz e aproveite a vida, e não que empreenda bons anos de sua vida cuidando de manhã até de noite de um idoso inválido ou semi-inválido. Não, quero que ela viva assim como eu mesmo, sendo pai, sendo filho, ajudando financeiramente minha mãe e tentando ser um bom pai, mas eu tento viver, eu tento aproveitar a vida. E eu quero que minha filha
aproveito bastante a vida. Essas obras culturais mexem um pouco com a nossa cabeça. Meu Pai é um filme que mexeu muito com a minha cabeça, porque eu consegui me ver no local do personagem Anthony e pensar. Já pensava um pouco sobre isso, né? Como eu falei, principalmente com essas HQs, em especial com a Arte de Voar. Mas quando eu vi meu pai, eu pensei, cara, amanhã pode ser eu, né? Talvez serei eu nessa situação. Então é algo a se refletir. E as formas de arte, literatura, cinema e quadrinhos estão aí para isso, para mexer com a nossa cabeça. Então achei interessante trazer esse debate, por assim dizer, essa conversa sobre meu pai, sobre essas HQs que eu li para aqui, porque eu vejo muito essa conversa, e aí volto novamente para aquilo, de pessoas que não têm filhos e que têm filhos. E o que tem filhos sempre diz, ah, você deveria ter filhos, porque quando você estiver velho, sozinho, gaga, você vai precisar ter alguém para cuidar de você. Não, filho não é assim. Você não deve ter filho com esse pensamento egoísta de que eu quero ter filho para ter alguém para cuidar de mim. Não, você não deve ter filho por isso. Você deve ter filho, se for planejado, pelo prazer de ter um filho. Você quer procriar, você quer ter uma extensão do seu sangue, você quer colocar um ser humano no mundo para você amar. Tudo bem, então a gente tem filho para a gente amá-lo, não é aguardando que ele vá cuidar de nós na velhice. No meu caso, eu chego até, repito isso, não quero minha filha cuidando de mim na velhice, quero ela me dando carinho e atenção, limpando minha bunda e colocando papinha na minha boca, não, para isso, felizmente eu me preparei para ter pelo menos uma cuidadora ou enfermeira em uma casa de repouso fazendo isso. E se é para limpar minha bunda e minhas partes íntimas, eu prefiro até uma estranha do que minha própria filha, o que é muito constrangedor. Então, eu penso que esse debate é muito errado. As pessoas têm um debate errado sobre ter filhos. Quem vai cuidar de você e você vai ficar só... Não, olha, a solidão ela é inevitável, né? Todo ser humano, né, no fundo, ele morre só. Toda criatura viva morre sozinha, né? Para usar Donnie Darko, tem essa citação. Já vi essa citação uma vez em Philip Dick. Não me recordo qual dos romances de Philip Dick li tantos. Mas é isso, gente. Assistir a meu pai me trouxe muitas reflexões sobre velhice, solidão, doença e a necessidade de preparação e de se ter conversas com nossos filhos para quem tem filhos. Me fez recordar de muitas obras, né? Não apenas essas duas. Eu me recordei de outras obras literários ou de quadrinhos, mas não trouxe para cá. Não achei necessário. Fiquei apenas nessas aqui. Enfim, acredito que tenha sido um bate-papo interessante e dei meu ponto de vista sobre velhice e solidão e o que nos aguarda. Um abraço para todos vocês e até a próxima.